O Vanderlei Luxemburgo, ele obviamente está na história do Palmeiras, ele rivaliza para ser entre um dos, ou o maior técnico da história do Palmeiras e, consequentemente, uma das maiores figuras que já passou pelo Palmeiras. Na minha opinião, apesar de respeitar isso, respeito que ele é um dos maiores da história do Palmeiras, mas na minha opinião, ele é o maior inimigo que o Palmeiras já teve. Ele é o responsável pelas lágrimas mais amargas que eu já chorei no futebol, na história do futebol, que é o nosso rebaixamento. Ele tem, depois daquela passagem que constrói o nome Vanderlei Luxemburgo, que é a passagem de administração dupla entre Palmeiras e Parmalat, tudo o que ele faz depois depõe contra o Palmeiras e joga a gente numa situação que eu jamais imaginei que a gente fosse passar algum dia na vida. Todas as passagens dele depois são desastrosas. A vinda dele em 2008 faz com que um dos maiores ídolos do nosso clube deixe o Palmeiras, que é o Edmundo, né? Logo a gente vê que daí para frente a vida pessoal do Vanderlei Luxemburgo chega antes da figura treinador, né? Em todo lugar por onde ele passa, causa um estresse, causa uma ruptura, causa um ônus que não vale o bônus, na minha opinião. Então, repito, histórico, né? Campeoníssimo, merece os louros, mas para mim o pior inimigo, porque o Corinthians, o São Paulo, o Flamengo, nenhum rival do Palmeiras conseguiu causar o dano que o Vanderlei Luxemburgo causou para o Palmeiras e para o palmeirense. Então, assim, fazendo uma analogia com a história do Dudu tá longe de ser comparável nessa situação. Ele não causou nenhum mal extremo ou perto de ser extremo ao Palmeiras. Mas deixa eu entender uma coisa, Felipe Urbinati, por fineza. Você acredita o primeiro rebaixamento do Palmeiras ao Vandeco? Sim. Mas o Vanderlei, ele saiu nas primeiras, se não me engano, na quinta ou sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras tinha um turno inteiro ainda para se livrar e não conseguiu. Onde é que tá toda essa responsabilidade do Vanderlei? Na mesma responsabilidade que eu vejo quando se ganha títulos. Montagem de elenco. Escolhas. Então... né? Entendi. Aquele que você tira, aquele que você deixa, aquele que você pretere e aqueles que você colocam como sendo base da equipe. Por exemplo, falando do time do lado, né? Do São Paulo. Os Tricas. Aquela Libertadores deles de 2005. Que fomos eliminados por eles. Quem que forma primeiramente aquele elenco? Leão. Porque... Emerson Leão. O São Paulo vinha de uma crise tremenda. O Nelsinho tinha falado das laranjas podres um ou 2 anos antes, né? Teve o Gustavo Neri, lembra? O torcedor são paulino vai conhecer melhor do que o palmeirense. Mas teve a época das laranjas podres. O time do São Paulo estava numa crise tremenda. Vem o Leão e realmente dá uma cara de time campeão, arma uma estrutura que depois o Autuori tem que dar graças a Deus, tem que render homenagens ao Emerson Leão. Então, só para dar o exemplo, eu acho que quem arma a estrutura tem responsabilidade no sucesso e no fracasso. Entendi. Então, tá explicado, então, a opinião polêmicozinho, né? Mas muita gente acredita o primeiro rebaixamento ao Vanderlei também, muita gente... joga um pouco na conta dele. E não é pequena coisa. Mas eu não achava o time do Palmeiras de 2002 ruim a ponto pra poder cair. Eu achava que o time tinha qualidade. Mas nós estamos falando de uma época de futebol que a régua tá mais alta, né? Sim. Sim, hoje esse time brigaria ali na parte de cima até, eu acho. Era um time bom no papel, né? Não era um time ruim. Mas o Palmeiras teve muito azar também naquele Campeonato Brasileiro. As coisas foram dando muito ruim. O Palmeiras não conseguia sair, ia. E quando um time grande tá num lugar que não tá muito habituado, começa a ficar sufocado e as coisas não acontecem bem. E o Palmeiras foi... como se tivesse uma âncora puxando pra baixo. Acabou sendo rebaixado, a camisa pesa ao contrário. Exatamente, a camisa pesa. É muita pressão, né? E o Palmeiras sofreu muito isso em 2002. Bastante.